A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo, dando continuidade aos nossos tutoriais desse terceiro trimestre, que nós estamos estudando a lição número 13, os dois alicerces, que também é a última lição, desse nosso trimestre. O título é o Sermão do Monte e foi escrita pelo Bispo Abner Ferreira. Hoje nós vamos estudar o tópico número 2, edificando de maneira correta. Jesus, nessa parábola, quer ressaltar sobre o que estamos fundamentado a nossa fé. E ele aponta para dois tipos de construtores, prudentes e insensatos. A semelhança entre os construtores. Ambos ouvem, enfrentam os mesmos testes, têm as mesmas oportunidades e aparentemente construíram as casas semelhantes. Mas havia contrastes fundamentais. Eles tinham naturezas diferentes. Um era prudente, atencioso e fixava o que fazia. E o outro era insensato, não prestou muita atenção no que estava fazendo. Um obedeceu às palavras de Jesus e o outro não. Um edificou sobre o fundamento sólido, a rocha. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e o outro na areia, um fundamento inseguro. O fundamento não são visíveis a olho nu, mas os testes revelam a classificação desses fundamentos. Mateus 7, 21. Mateus 7, 25. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aí no Mateus 7, 27. E desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. A casa construída pelo prudente passou no teste, enquanto que a casa do outro se desfez. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui, Jesus ilustra esta palavra falando de edificadores, prudentes e os insensatos, referindo-se às duas classes de pessoa. E Jesus usa como símbolo da vida edificada nele como a construção de uma casa. Aquele que pratica a sua palavra é semelhante a esse homem que construiu a casa sobre a rocha. E o autor diz aqui o segredo da vida firme em Deus. Escutar e praticar. O que faz a casa cair foi o alicerce. Cristo é o nosso alicerce. E sem ele, tudo aqui está errado. Tudo é incerto. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí no item 2.2, o alicerce indica o que a casa suporta. Uma casa se constrói primeiramente pelo alicerce, isto é, aqui não é de, isto é, fala de fundamentos, de raízes que devem ser fixados. Jesus descreve o que acontece com a casa que construíram sobre a areia. E foi grande a ruína daquela casa. Lucas 5,49. E o autor aqui comenta, as chuvas, os rios, os ventos referem-se aos problemas que podem existir na vida das pessoas, como doenças, problemas econômicos e morte, etc. Jesus não isentou ninguém da tempestade. Ele veio tanto para... Aqui não é sábio. Veio tanto para sábio e para tolo. E a única casa que vai resistir é aquela que estiver firmado na rocha. Estar em Cristo é estar debaixo de uma Estar em Cristo é estar debaixo de uma graça protetora, mesmo diante das tempestades. Aqui. Lamentação de Jeremias, 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos,
porque a sua misericórdia não tem fim. Aí no tópico do comentarista aqui, né, o autor aqui diz, se Cristo não nos salva da tempestade, mas nos dá força de acordo com a nossa fé para sair delas. O autor diz que aqueles que não têm Deus em suas vidas não têm esperança de progredir nos problemas do dia a dia. Não podemos construir os alicerces das nossas vidas longe daquilo que a palavra nos ensina e manda fazer. A única pessoa que perdeu aquilo que construiu, não de forma errada, mas sobre o fundamento errado. Né? E diz aqui Oséias 4:6, parte A: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí, Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui, para terminar o tópico 2, né, o item 2.3. A rocha e a construção, a rocha da construção é Cristo. O autor argumenta o que seria mais fácil, cavar sobre a rocha para se obter um alicerce seguro ou construir sobre a areia. A nossa natureza sempre somos conduzidos a tomar caminho mais fácil. O ensino dos fariseus, um fundamento inseguro para a vida presente e para a vindoura. Mateus 16:6. E Jesus disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Aí, João 8, de 36 a 45. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto ao vosso Pai. E responderam e disse-lhe: Pai, nosso pai é Abraão. Disse-lhe: se fosseis filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas agora procurai me matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Não poderdes ouvir a minha palavra. Vós, tendo o pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes. Né? A rocha básica sobre a qual os homens deveriam construir para o tempo e a eternidade era a palavra do Senhor lhes entregou. Não bastava ouvir e conhecer aquele que era o caminho, isto não salva ninguém. Enquanto não houver uma rendição à verdade e à pessoa que proferiu, não haverá posse dessa classe de vida. Lucas 6, de 47 a 48. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs as alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto, corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. E aqui para terminar, né, o tópico do comentarista. Né? Aí o autor diz aqui que durante as gerações o povo tinha sido ensinado a imprimir leis, mandamentos e tradições e que nem mesmo as autoridades religiosas conseguiam cumprir na íntegra.
Ao contrário dos ensinamentos dos escribas e fariseus, Jesus descreveu o caminho para a salvação como estreito e muito apertado, onde poucos entra por ele. Afinal, ao final do discurso, a multidão se maravilhou ao testar a diferença e como Jesus os ensinava e as autoridades religiosas. Mateus 7, 28 a 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, e porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Tudo bem, aqui nós terminamos então o tópico 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo no tópico número 3, ensinamento prático acerca da parábola. Até lá, se Deus quiser.